A primeira comunicação da manhã versa o tema Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Centro, caracterização da rede e disponibilização de dados. Será apresentado por Ana Moraes, engenheira do ambiente, diretora de Serviços de Ambiente da CCDRC, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Bom dia a todos. Olha, em primeiro lugar, queria agradecer em nome da CCDR o convite que nos foi dirigido e vou tentar descrever-vos a nossa rede de monitorização. Ok, obrigada. Isto de ser baixinha é sempre um stress. Vou começar por descrever-vos a nossa rede de monitorização aqui da região centro, onde se inclui, obviamente, a estação de Estarreja, e em seguida vou também apresentar-vos como é que descrever basicamente o fluxo de informação desde a medição dos dados até à disponibilização ao público. Começo aqui por vos falar do Decreto-Lei que rege esta área, o Decreto-Lei 102/2010. Isto é sempre muito aborrecido, mas basicamente para a administração pública aquilo que nos rege são as leis. Este é o nosso enquadramento e este Decreto-Lei, que já teve algumas revisões, é de 2010, mas já foi entretanto revisto, ele basicamente transpõe legislação comunitária e atribui à CCDR aqui uma série de competências, nomeadamente efetuar a gestão e avaliação da qualidade do ambiente, da qualidade do ar ambiente, garantindo a sua qualidade, é muito importante esta questão, garantir a exatidão das medições de poluentes, que também está relacionado com a primeira, assegurar a disponibilização da informação ao público em geral, não é? E garantir a comunicação das excedências aos limiares de informação em alerta, também é muito importante. E depois, numa fase posterior, elaborar, promover a aplicação e acompanhar a execução dos planos de qualidade do ar. Quando nós estamos legalmente obrigados a estabelecer estes planos de qualidade do ar quando as coisas não seguem o padrão que é suposto que foi previamente estabelecido. E uma outra competência que é emitir parecer relativo às redes de medição privadas no âmbito do procedimento de licenciamento de instalações que lhe esteja associado. No âmbito da avaliação da qualidade do ar no território nacional, o que é que foi que ficou estabelecido? A divisão do território em zonas e aglomerações. E por outro lado, também a avaliação dos níveis da qualidade do ar em todas estas zonas e aglomerações, utilizando medições, modelização e outras técnicas empíricas de acordo com os níveis de qualidade do ar da zona e com a população. Basicamente, a diferença entre as zonas e as aglomerações também são zonas. Eu depois explico-vos isso mais à frente. O facto de serem definidas como aglomerações tem a ver, basicamente, com um parâmetro estatístico. Está também estabelecido, prevista a definição de uma estratégia de amostragem com recurso a técnicas de avaliação de acordo com parâmetros também estão previamente estabelecidos e requisitos de controle e garantia de qualidade a que as medições devem obedecer. A divulgação ao público da informação sobre a qualidade do ar e, em todo neste contexto, existe em Portugal, tal como foi referido pelo Presidente da APA, uma rede nacional de monitorização da qualidade do ar que integra várias redes regionais, onde se inclui a da CCDR Centro, que eu vos vou apresentar aqui de seguida. Estes são os 77 municípios que incluem a região centro. A primeira estação é de 1990, aqui de Estarreja, foi a primeira estação da região centro. Mais tarde, em 92, foi instalada a estação de Coimbra da Avenida Fernão Magalhães, não exatamente no local onde está atualmente, a cerca de 20 metros, peço desculpa. Estava num piso intermédio de um edifício, não cumpria os requisitos e mais tarde foi deslocalizada. Posteriormente, em 94, a estação de Estarreja foi deslocada, acho que quando houve a construção de um quartel de bombeiros no local da estação e ela foi mudada de local. Em Aveiro, em 2003, temos então a primeira estação na Escola Secundária José Estevão.
Também em 2003, outra estação em Coimbra, que é a Estação do Geofísico, são estações diferentes, enquanto que a estação da Avenida Fernão Magalhães é uma estação de tráfego, a estação do Instituto de Geofísica é uma estação de fundo. Em seguida, temos Ilhavo, a estação de Ilhavo, que também é de 2003. Depois, no Fundão, estação de Salgueiro, também de 2003. No mesmo ano, em Leiria, a estação da Hervedeira. Depois, 2 anos a seguir, em 2005, a estação de Fornelo do Monte, que fica em Vozela. Em 2007, Monte Moro Velho. Esta estação foi destruída em 2018 pela tempestade Leslie. Coimbra, Avenida Fernão Magalhães, foi em 2008, ela foi aquela referência que eu vos fiz, ela foi deslocalizada. E em 2016, a estação de Estarreja foi novamente deslocalizada para o local onde está atualmente. E, por fim, Monte Moro Velho. Em 2020 foi quando conseguimos repor a estação de Monte Moro. Ela tinha sido destruída e tivemos que fazer, para além da aquisição de um novo abrigo, também um investimento muito grande no equipamento. Ela foi colocada. Pronto. Então, atualmente, esta é a nossa rede da região centro, e ela está depois dividida em zonas. Temos aqui a definição, são áreas geográficas de características homogéneas em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional. São estabelecidas com base na avaliação da qualidade do ar ambiente, com base também no histórico. E distinguem-se depois, dentro das zonas, há umas que lhes designamos essas zonas de aglomerações, que são basicamente, os critérios são critérios estatísticos relativos à população residente, e são zonas que são caracterizadas por um número de habitantes superior a 250 mil habitantes, ou que se situam entre 250 mil e 50 mil e têm uma densidade populacional superior a 500 habitantes por quilómetro quadrado. Ou seja, temos 2 zonas aqui na região centro, 2 aglomerações, aliás, que é a aglomeração de Aveiro e a aglomeração de Coimbra. Esta delimitação das zonas e aglomerações, ela é revista periodicamente, de 5 em 5 anos, em função dos resultados da avaliação da qualidade do ar ambiente e das alterações dos critérios que determinam a sua limitação. Para além disso, nós anualmente também vamos aferindo esta necessidade de alterar eventual delimitação destas zonas e aglomerações. Depois, cada uma destas estações são estações que podem ser estações de tráfego ou estações de fundo. Nós atualmente não temos nenhuma estação classificada como industrial. Esta tabela tem aqui uma indicação de quais são os poluentes monitorizados em cada uma das estações da região centro, e também que foi um investimento que foi feito mais recentemente, praticamente todas as estações, só menos a estação de Avenida Fernão Magalhães em Coimbra, que não tem estação meteorológica. É muito importante ter estes dois tipos de equipamentos no mesmo local, porque a qualidade do ar depende não só dos poluentes que são emitidos, mas também da meteorologia do local, porque a meteorologia pode ajudar a dispersar os poluentes ou a concentrá-los. Este fator é mesmo muito importante. A CCDR fez um grande investimento nos últimos anos e vai continuar a fazê-lo, de aquisição de equipamento. Nós tínhamos equipamento já com bastantes anos, é equipamento muito sensível, precisa de muita manutenção diária, de calibração, e nós temos feito um grande investimento nessa área, não só de substituição de equipamento, mas depois também da manutenção, da calibração. Já substituímos praticamente todos os analisadores, vamos continuar este ano. Em princípio, vamos substituir os analisadores mais antigos que ainda detemos, e, entretanto, também fizemos uma aquisição muito importante em equipamento de calibração. Só calibrando e é que nós podemos ter alguma fiabilidade naquilo que estamos a medir. Se nós olharmos aqui para a estação de Estarreja, que é a primeira, como veem, é a estação onde nós monitorizamos mais poluentes, monitorizamos todos aqueles que aparecem ali na lista, à exceção do monóxido de carbono, e também tem uma estação meteorológica. Também temos recentemente um analisador que não é nosso,
é da propriedade de uma das empresas que está ali no complexo químico, que é a Bondalti. Ele foi instalado na nossa estação na sequência de um protocolo que nós celebramos com a empresa, e somos nós temos acesso privilegiado aos dados, eles vêm para nós ao mesmo tempo que vão para a empresa, nós validamos e disponibilizamos juntamente com os nossos dados. Apesar do analisador não ser nosso, não somos nós que depois fazemos a calibração e assim, mas somos nós que verificamos, validamos os dados e os disponibilizamos ao público junto com o resto dos dados. A medição dos diversos poluentes pelos analisadores recorre a métodos de referência ou equivalentes e respeitam os requisitos de controle e garantia de qualidade. Aquilo que nós temos nas nossas estações são analisadores em contínuo, são equipamentos extremamente sensíveis, com muita eletrónica e muita programação, são extremamente sensíveis, implicam um acompanhamento diário. Nós temos uma equipa dedicada a isso, que faz este acompanhamento diário, e temos a obrigação de assegurar esta rastreabilidade de todas as medições e de garantir a manutenção regular destes equipamentos de medição, não só dos analisadores como também dos calibradores, de forma a garantir em contínuo a sua exatidão. É muito importante esta aposta na qualidade dos dados, só assim é que podemos tirar conclusões, só depois de termos a certeza daquilo que nos aparece ali no mostrador e depois segue o caminho da disponibilização, aquilo tem que ser rigoroso, confiável e comparável. É muito importante usarmos todos a mesma metodologia para podermos comparar os dados. Só assim, os dados podem ser usados em modelos de dispersão atmosférica, análise de tendências e outras avaliações estatísticas, assim como na troca de informação com outras regiões e outros países. Para tal, o Laboratório de Referência da APA desenvolveu e implementou um sistema de garantia da qualidade com o objetivo principal de assegurar a credibilidade das medições. Nós estamos precisamente neste momento, na sequência da aquisição que eu vos falei, de equipamento, estamos a apostar seriamente nesta implementação do procedimento de qualidade e garantia, de controle da qualidade e garantia, para que tenhamos a certeza dos dados, da fiabilidade dos dados que estamos a medir. Este tem sido a grande aposta dos últimos anos, talvez dos últimos, Cristina, últimos 2 anos, não é? Apanhou-nos assim na pandemia. Nós tivemos um apoio do Fundo Ambiental para implementar o procedimento e para termos a certeza do que é que estamos a medir, não é? E de que conclusões é que podemos tirar daquilo que estamos a medir. Relativamente, agora fazendo, nós recolhemos dados, certo? E depois como é que os lemos? E para isso o Decreto-Lei também nos orienta, não é? Está lá estabelecido, ele estabelece 2 abordagens distintas, que são para períodos de tempo distintos, uma vez que também é reconhecido que os efeitos associados a cada poluente são diferentes consoante o tempo de exposição às mesmas. Eu acho que isto é perceptível para qualquer pessoa. Então, por um lado, pretende-se avaliar os efeitos da exposição prolongada a níveis elevados de poluentes através de valores normativos como valores limite, valores-alvo, objetivos a longo prazo e níveis críticos relativos aos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas, as PM10 e as PM12,5, que têm a ver com a dimensão das partículas e não com a sua caracterização química, não é? Aquilo que nós medimos neste caso em particular são o que é que passa com aquele tamanho, ou inferior àquele tamanho, chumbo, benzeno, monóxido de carbono, ozono, arsénio, cádmio, níquel, benzopireno. Pronto. E na perspectiva da proteção da saúde humana e também da proteção da vegetação. E para isso o diploma tem inúmeras tabelas, que eu coloquei aqui só mesmo a título de exemplo, os valores limite para os PM10, e como vocês podem ver, isto tem aqui períodos de referência que são distintos, não é? Temos ali um exemplo, 24 horas e o outro ano civil, e depois temos valor a não ultrapassar, 50 microgramas por metro cúbico, e diz a não exceder mais de 35 vezes por ano. Ou seja, eu posso ter uma excedência, ela pode não ser um incumprimento à legislação, porque eu tenho a permissão de excedê-la até estas 35 vezes por ano. Para além disso,
Pronto, esta é a distinção entre aquilo que nós, o que é que possa ser uma excedência a um valor e depois se há um incumprimento ou não da legislação. Para além disso, outra das abordagens é para assegurar a minimização dos efeitos nocivos da poluição atmosférica na população, resultantes da ocorrência de situações críticas de poluição, tipicamente de curta duração, podendo ter a duração de algumas horas a vários dias. E também recorre a valores normativos específicos, que estão também definidos na legislação nacional e que decorrem da legislação europeia. E então foram definidos valores limiares de informação e de alerta para alguns poluentes, não para todos. Temos para o SO2, o dióxido de enxofre, o NO2, dióxido de azoto e o ozono. E estão definidos valores de alerta, como podem ver aqui, são valores muito diferentes quando se comparamos com os outros, que são valores, aqui não é comparável porque aquilo é dos PM10, mas estamos a falar de coisas que é num intervalo de tempo muito mais curto o que está em causa. Quanto ao fluxo da informação, como é que a informação, a CCDR faz estas medições, mas tem a obrigação de divulgar ao público, certo? Então, foi desenvolvido um software, que é o ATMIS, que é um software de recolha e processamento de dados, que vai às nossas estações. Este software é usado não só pela CCDR, é usado por todas as CCDRs e também pelas direções regionais do ambiente das regiões autónomas. E ele vai às estações buscar os dados em brutos e trabalha-os. E nesta primeira fase, inclusivamente, há uma validação automática feita por este software, nomeadamente se for detectado que há problemas com o analisador, há um alerta. E há imensas coisas que podem ocorrer. E depois, para além, os dados vêm até ao servidor, no caso da CCDR Centro, mas se for outra entidade, os dados vêm até ao servidor e depois passam para o Qualar, que é a ferramenta que foi desenvolvida pela APA para disponibilização ao público. E neste processo, há uma validação que é feita por um operador nosso também. A validação é feita nos dias de semana, nós não temos ninguém a trabalhar ao fim de semana, por isso os dados vão sempre passando e estão disponíveis ao público, tirando aquela questão de se houver um equipamento que entre em alerta por algum problema, houve um sobreaquecimento, qualquer problema que tenha existido com qualquer coisa, um equipamento, ele põe logo aquele valor em alerta. Mas, para além disso, o nosso operador tem que fazer essa validação manualmente e vai ter que descontar tudo o que sejam outras perturbações. Olha, nomeadamente, quando nós fazemos manutenção, que fazemos as manutenções diárias, eu posso-vos dar, a título de exemplo, os analisadores de partículas de 15 em 15 dias têm que levar filtros novos. Por isso, quando nós estamos numa estação a fazer uma monitorização, uma manutenção, uma operação de manutenção, nós vamos ter que descontar esse período em que estamos lá a fazer. Não corresponde a dados reais. Se houver, muitas vezes há problemas de comunicação. Também aqui tem a ver com uma questão de telecomunicações, a forma como as coisas vêm, por isso os dados estão a passar, mas pode haver momentos de interrupção. Então nós fazemos aqui uma validação e às vezes é preciso até fazer um comando para que os dados venham para o servidor da CCDR e possam passar para o Qualar. Pronto, eles quando passam para o Qualar, para além de os disponibilizar, depois também vos posso dar aqui uns print screens do Qualar, podem ver sob a forma de tabela e podem ver os valores. Também foi criado um índice da qualidade do ar, que não é exatamente aquilo que está estabelecido na legislação, é uma forma visual de simplificar uma coisa que é muito complicada que está por trás. Todos estes parâmetros, a forma como nós temos que olhar para eles, muitas vezes só conseguimos olhar para eles até só no final do ano é que eu consigo perceber se efetivamente eu tenho incumprimentos, não é? Porque eu tenho que ver se realmente aquilo que tive, se eu passei aquelas 35 vezes ou não. Por outro lado, alguns dos poluentes são medidos, uns são em médias horárias, outros em médias de 8 horas, por isso estamos a comparar aqui coisas que não são exatamente comparáveis, é preciso ter esta noção. Agora, o Qualar é uma forma simples de visualizar as coisas. Tem toda uma teoria por trás que é preciso também ver com atenção para perceber com atenção aquilo que estamos a falar. Okay.
quando nós temos tido alguns problemas de comunicação, mas isso é geral em todas as redes, e quando isso acontece, o Qualar também faz uma coisa que vai buscar o histórico que existe na base de dados, não é? Para dias semelhantes, e depois faz os cálculos para poder apresentar alguma informação. Pronto, nem tudo ali aparece com base naquilo que está a ser medido. Se não houver dados, ele tem que ir buscar algures, não é? Para poder até aparecer a questão das previsões e tudo. Pronto. Relativamente então ao Qualar em específico, ele é alimentado por esta informação que é recolhida pela nossa rede de monitorização, pela nossa e pelas restantes CCDRs e pelas direções regionais do ambiente das regiões autónomas. É preciso entender que são dados, eu aqui escrevi não validados. Eles não são completamente não validados, mas são dados parcialmente validados. Aquilo que eu estou a ver no Qualar, e se vocês repararem, aparece ali no canto inferior esquerdo, aqui deste ecrã, ali a vermelhinho, tem dados não validados, porque a validação efetiva, ela só é feita no ano seguinte a que os dados se referem, ou seja, nós neste período do ano, agora até meados de abril, estamos a fazer a validação dos dados medidos em 2021. Agora sim, os dados vão ficar validados. Nomeadamente, nós vamos ter que descontar, isso também está previsto na legislação nacional e na legislação comunitária, vamos ter que descontar os eventos naturais, quer seja o exemplo que já foi falado aqui hoje das poeiras do norte da África, mas também os incêndios florestais. E só depois de descontar este contributo, que são cálculos que são feitos pela Agência Portuguesa do Ambiente, e depois são disponibilizados às CCDR, só depois de nós descontarmos este contributo é que vamos poder olhar para o ano e dizer assim, ok, muitas das excedências que eu tinha podem já não ser excedências e temos que ir analisar as excedências em particular. Por isso, os dados que aqui estão aparecem como dados não validados, na realidade eles já têm alguma validação. É uma validação grosseira. Pronto, foram sujeitos àquela validação automática pelo ATMIS e pelo operador da rede de medição. A informação é apresentada sob a forma de índice, foi uma forma interessante de disponibilizar. É certo que é difícil, é muito difícil. A professora Miriam, de certeza absoluta, vos pode explicar melhor do que eu tudo isto. A química e a física da atmosfera são muito interessantes, mas são muito complicadas, não é? E o índice da qualidade do ar foi simplificar uma coisa que não é simples. Aliás, se algum de vocês, basta ler o diploma e ver a quantidade de quadros e tabelas e médias e pronto. E depois estamos a falar, quando nós começamos a falar em partes por bilhão, partes por milhão, são coisas tão pequeninas, não é? Porque isto não é fácil, pronto. O Qualar também disponibiliza a previsão da qualidade do ar e faz a respectiva divulgação. A ideia é antecipar e proteger, em especial os indivíduos mais sensíveis, as pessoas de idade, as crianças, também pessoas que tenham problemas respiratórios. O que é que eu gostava de vos transmitir aquilo que eu acho que é mais importante? Nós temos a obrigação de assegurar a rastreabilidade de todas as medições e a manutenção regular dos equipamentos, de forma a garantirem contínua a sua exatidão. Os dados que se obtêm têm que ser rigorosos, confiáveis e comparáveis. A grande preocupação da CCDR, neste momento, depois do grande investimento que fez, é de ter a certeza de que os dados que depois, mais tarde, vão ser transformados em informação, mas que os dados são dados fiáveis, que eu posso confiar naquilo que eu estou a medir, certo? E por isso temos que tirar todo o ruído que possa existir, todos os problemas, tudo o que tenha acontecido. Pronto. E para além disso, temos que garantir eficiência na recolha de dados, nas nossas estações, elas têm que estar a funcionar em pleno, porque só assim é que nós temos dados em quantidade suficiente para se poder depois decidir para o futuro. E para além de ser importante a nível local, a nível regional e a nível nacional, e depois também todos estes dados vão ser usados na União Europeia para estabelecer o futuro, certo? As políticas, as revisões à legislação, e só com uma fotografia exata daquilo que nós temos, da nossa situação, é que nós também podemos condicionar o que vai ser decidido no futuro e que depois tem implicação nas nossas vidas. Isto é muito importante, por isso. A validação de dados é um processo indispensável, necessário, ao tratamento e processamento dos valores registados pelos equipamentos. Ela é feita em duas fases. Há aquela primeira fase mais grosseira, de validação, identificação e remoção dos dados anónimos, anómalos,
que é diária, mas também não é só diária, o operador faz isto diariamente, mas faz isto muitas vezes ao final de uma semana ou 2 semanas, nós percebemos que há qualquer coisa que não era perceptível no dia em que nós recebemos os dados, mas quando começamos a olhar para uma série de dados com uma semana, começamos a perceber que há ali um problema qualquer. Então temos que ir àquele analisador ver o que é que possa estar lá a acontecer. Às vezes são problemas de tensão, uma calibração que foi feita, mas alguma coisa aconteceu. Pronto, há aqui muita eletrónica misturada e só com algum tempo é que nós conseguimos olhar para trás para os dados e perceber, não, aquele dado não tem ali um problema qualquer. Temos que ir corrigir. Depois há a tal ratificação que é feita anualmente, estamos agora a ratificar os dados de 2021, a partir desse momento, quando eles estiverem ratificados, estes dados finais também são disponibilizados ao público e só deste modo é que nós conseguimos concretizar aquele papel de que eu vos falei ao início, de todas as obrigações que nós temos que ter, não é? Nomeadamente de garantir, de fazer a medição, de garantir a sua disponibilização e depois também, na medida do necessário, implementar planos e programas e ações até de correção. Mas eu só posso corrigir aquilo que conheço. Pronto, olha, muito obrigada. Espero ter sido clara. Depois, se houver alguma questão, eu creio que agora a professora Miriam vai intervir, mas obviamente que estou disponível. De seguida, Miriam Lopes, docente do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, apresenta o tema Padrões e Tendências de Qualidade do Ar em Estarreja e na região centro. Então, muito bom dia a todos. Eu tenho o mesmo problema que a minha colega, não é? Sou baixinha, portanto, algumas pessoas eu vou ter que fazer assim um lá um bocadinho mais desviado. Eu agradecia na pessoa do Sr. Presidente o convite que nos foi dirigido para estar aqui a fazer esta apresentação. Cumprimentava os meus colegas de painel e, em especial, cumprimentava a audiência, algumas caras conhecidas. Espero que esta seja uma manhã proveitosa para vocês, para assim também pensarmos um pouco neste recurso que também é importante, que é o recurso ar. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Na primeira parte irei focar num estudo que foi desenvolvido num protocolo com a CCDR Centro, exatamente a propósito deste lema por um país com bom ar. Portanto, foi um desafio da CCDR Centro e a Universidade de Aveiro respondeu e desenvolvemos um trabalho em conjunto. Tenho aqui alguns colegas, o Jónio Reis, aqui vosso conterrâneo, a Joana Ferreira, minha colega também estiveram envolvidos. Depois, numa segunda parte, vou apresentar muito brevemente uma análise que fizemos da pandemia e, por fim, uma análise mais recente aos dados, focando então aqui no Concelho de Estarreja. Também destacava aqui a colaboração da minha colega Carla Gama, que não pôde estar cá hoje, que fez a amabilidade de me produzir todos os gráficos bonitinhos que eu tenho para vos mostrar. O senhor Dr. Luno Lacasta, nosso presidente da APA, já mencionou estes números, falou na Europa, e eu trazia aqui estes números para a nível mundial. Estes são números da Organização Mundial de Saúde. O que é que eu gostaria de destacar? Destacava que estamos a falar em todo o mundo de cerca de 4 milhões de mortes prematuras associadas à poluição do ar ambiente e estamos a falar do ambiente exterior, mas não descurando também quase um número parecido para aquilo que é a poluição do ar atribuída à qualidade do ar interior. Portanto, vamos hoje falar do ar cá fora, mas lembremos-nos que nas nossas casas, dentro das nossas casas e em função dos nossos próprios hábitos, também temos problemas de poluição do ar. Portanto, 91% das pessoas estão expostas à poluição do ar a valores que ultrapassam as orientações da Organização Mundial de Saúde.
Eu mais tarde vou falar nisto, vou realçar, mas as normas da Organização Mundial de Saúde, até foram revistas muito recentemente, são muito mais apertadas do que aquelas que estão na Diretiva 4, que a Ana referiu. Isto porquê? Porque a Organização Mundial de Saúde tem uma perspectiva de mais longo prazo e vai pondo parâmetros cada vez mais apertados e mais realistas do ponto de vista da proteção da saúde humana, mas que nós compreendemos, do ponto de vista da legislação comunitária, que às vezes não são execuíveis no curto prazo e, portanto, acabam por funcionar como uma espécie de valores-alvo que vamos ter que atingir num futuro próximo. Portanto, 1 em cada 9 mortes podem estar atribuídas à poluição atmosférica e cobrem algumas doenças conhecidas como o cancro do pulmão ou os acidentes vasculares cerebrais, doença cardíaca, a DPOC, portanto, doença pulmonar obstrutiva crónica, mas existem também relatos de outros efeitos, nomeadamente alguma evidência de ligação da poluição atmosférica com a diabetes ou com o Alzheimer. Portanto, parece-nos uma coisa estranha, mas, de facto, há alguma evidência nesse aspecto. Portanto, entrando um pouco naquilo que é o tal primeiro estudo que vos falei, este mapa já é conhecido, só realçar que nós incidimos sobre 2 poluentes que são os que têm maior preocupação a nível internacional, a nível europeu, a nível nacional e também na região centro, que são as partículas, nomeadamente as PM10 e o ozono. E nós, para esta análise, usamos dados validados, não é? E teríamos que ter pelo menos 75% desses dados validados para se fazer. Porque aquilo que eu vos vou apresentar é uma análise estatística. Eu não posso fazer análise estatística com meia dúzia de dados, não é representativo. E, portanto, foi este o nosso critério. Neste estudo, que já foi desenvolvido há cerca de 2 anos, já terminamos antes da pandemia, efetivamente, nós analisamos um período de 2005 a 2018. Portanto, ainda um período significativo de dados da região centro, 14 anos, para todas as estações da região centro, com as suas diferentes classificações. O enquadramento legal, vocês já ouviram, portanto, mas trazia aqui aquilo que eu vos disse, que é a relação com as normas da Organização Mundial de Saúde. Vejam, por exemplo, no caso do valor limitar das partículas para a proteção da saúde humana, estamos a falar de 50 microgramas e a Organização Mundial de Saúde já fala em 45. No caso do valor limite anual, estamos a falar de 40, a Organização Mundial de Saúde fala em 15 microgramas. Portanto, é um valor muito, ou substancialmente, inferior àquilo que está atualmente na legislação. Significa que vamos ter que fazer um esforço para melhorar este recurso que é tão importante para nós. Olhando então para os resultados, aqui para as partículas, este primeiro gráfico mostra a concentração média anual, não é, registada em todo o período, em todas as estações. Não vale a pena estar aqui a evidenciar, mas destacar que nos anos mais distantes ocorreram algumas ultrapassagens, alguns valores muito altos, aqui é a linha do valor limite, não é? Ocorreram 2 ou 3 ultrapassagens que foram exatamente na estação de Aveiro, que é uma estação de tráfego, e na estação de Estarreja. E, consistentemente, estas 2 estações são aquelas que têm apresentado valores mais elevados para este poluente. Se nós olharmos para o número de excedências, aqui vemos uma ultrapassagem clara àquele valor, os 35, que é permitido, não é? E, portanto, houve aqui vários anos em que estivemos em incumprimento legal. Não estávamos a cumprir aquilo que era a diretiva comunitária. Mas, se olharmos para tendências, não há dúvida que parece que as coisas estão a melhorar. Portanto, nos 2 parâmetros têm vindo a registar diminuição, quer das concentrações médias anuais, quer, então, do número de ultrapassagens. Este aspecto é interessante, mas aqui eu queria trazer um pouco a melhor compreensão destes dados. Porque é que isto acontece? Se virem este esquema, vamos concentrar-nos no primeiro gráfico. Este gráfico mostra a média para todas estas estações, a média para todas as 0 horas, todas as horas 1, todas as horas 2, etc. Portanto, é uma espécie de um dia médio para aquele período todo de 14 anos de monitorização naquelas estações. E o que é que nos permite observar?
permite observar que as concentrações mais elevadas de partículas PM10 se registaram consistentemente na estação de Aveiro e aqui também na estação de Estarreja. Sendo que Estarreja, à noite, não é, ao fim do dia, até ultrapassa os valores medidos na estação de Aveiro. Depois temos aqui estas duas estações, o Fundão e a estação do Fronelo do Monte, que são aquelas, estão naquelas zonas mais rurais, no interior, são aquelas que têm concentrações mais baixas, sistematicamente mais baixas. Também fizemos para aquilo que nós chamamos o ciclo anual, ou seja, a média para cada mês, não é, do ano, para todos estes meses do ano, e é curioso verificar que há aqui uns padrões interessantes. Por exemplo, as partículas diminuem geralmente nos meses de verão, julho, agosto. Depois há aqui uns valores mais elevados em outubro, muitas vezes associados até a incêndios. Mas, curiosamente, nas estações, as tais estações mais rurais, aparecem aqui este pico no verão. Tá bem? E nós achamos que estão relacionadas com algumas práticas agrícolas, nomeadamente as queimadas, não é? Para a limpeza de matos, etc. E isto faz subir a concentração das partículas. Também, se olharmos para o ciclo semanal, vê-se que, por exemplo, em algumas estações, em quase todas, principalmente aquelas mais urbanas, que há uma diminuição ao fim de semana, não é? Até porque há uma redução do tráfego, as pessoas ficam mais em casa, ou vão dar um passeio até à praia, portanto, diminui ali, não há as idas para a escola, não há o trabalho, e também há aqui uma diminuição. Portanto, isto é um padrão médio para aquele período todo. Portanto, estão aqui os picos assinalados. Também fomos tentar perceber se havia diferenças entre o que é que acontece durante a semana e o que é que acontece ao fim de semana. E vocês veem que, durante a semana, é mais ou menos evidente aqueles picos ao meio do dia, não é? Mais ou menos ao fim da manhã ou ao início da manhã. Portanto, são as idas para a escola, a ida para o trabalho, etc., que desaparecem ao sábado, não é? Aqui ainda pode haver alguma coisa, mas ao fim de semana eles são negligenciáveis e ao fim da tarde do domingo as pessoas estão em casa, sossegadinhas, a preparar-se para a segunda-feira, não é? A descansar, a queimar os últimos cartuchos do fim de semana. E, portanto, a poluição também diminui. Também fizemos uma análise para para o mesmo tipo de padrões, mas agora olhando para estações do ano. Portanto, uma análise sazonal. E nós verificamos que Estarreja e Aveiro registram as concentrações mais elevadas, principalmente durante o inverno e, em especial, à noite. Portanto, começamos a ter aqui algumas ideias interessantes, não é? O que é que acontece à noite? À noite há vários fatores. Não é? Há aqueles fatores no inverno, está mais frio, as pessoas acendem as suas lareiras em casa e também libertam poluentes lá para fora. Mas, por outro lado, há as condições meteorológicas. Durante a noite está mais frio, há algo na atmosfera que nós chamamos de inversões térmicas ou diminuição da camada de mistura, é como se tivéssemos um teto a descer. Está bem? O teto vai descendo e, portanto, o espaço para os poluentes dispersarem é muito menor e, portanto, eles vão acumulando, vão ficando. O vento às vezes está mais fraco e, portanto, não há aquela brisa do dia e os poluentes vão-se acumulando. Portanto, esta acumulação tem a ver não só com as condições meteorológicas, mas também com os poluentes que nós vamos emitindo, nomeadamente estes que vêm das residências, não é, no inverno, mas também de algum tráfego ainda remanescente, até emissões de outras atividades, nomeadamente atividades industriais. Mas é curioso então ver que é no inverno que nós distinguimos mais estas estações, depois aqui no verão elas estão mais ou menos todas pelo mesmo tipo de comportamento. Globalmente, de acordo com aquilo que já tinha dito nos gráficos anteriores, de facto há uma tendência estatística de redução das concentrações que são estatisticamente significativas também. Ou seja, é consistente esta tendência de diminuição, o que significa que, de facto, a qualidade do ar na região centro, devido a este poluente especificamente, às partículas, tem vindo a diminuir. Tem vindo a melhorar, aliás, a qualidade do ar tem vindo a melhorar, as concentrações têm vindo a diminuir. Um olhar breve para o ozono. No caso do ozono, nós olhamos para este valor-alvo de proteção da saúde humana,
os 120 microgramas por metro cúbico e que considera períodos de médias de 8 horas. Ou seja, eu tenho que pegar naqueles dados todos e calcular médias de cada 8 horas, mas são corridas. Eu calculo da hora 1 à hora 8, depois da hora 2 à hora 9 e depois para todos os dados daquela série. Portanto, isto é preciso fazer estatisticamente e por isso é que muitas vezes, quando nós vamos ao Qualar, estão lá os índices, que é muito mais fácil. Ninguém quer estar a massacrar com este tipo de análise. Então, olhando para os valores do ozono, o que é que nós concluímos? Concluímos que também parece haver uma tendência de diminuição. As concentrações mais elevadas, isto são número de dias que excedem este valor, significa que o número de excedências verificam-se principalmente na zona de Montemor. Aqui há alguma coisa também em Fornelo do Monte, estamos a ver já as zonas mais rurais. E isto é um padrão muito interessante, é que o ozono é um poluente fotoquímico, ele resulta de uma reação de precursores. O ozono não é um poluente primário, ele não é emitido por nenhuma atividade. Ele forma-se na atmosfera devido à reação de precursores, que são o NOx, os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis. Nas cidades temos mais, nas zonas urbanas temos mais os óxidos de azoto, que são libertados por processos de combustão, alguma coisa de compostos orgânicos, mas quando este ar poluído das cidades vai ser transportado para zonas suburbanas e rurais, aí, devido à atividade biogénica, né, das plantas, começa a haver mais libertação de compostos orgânicos voláteis e essa combinação produz ozono. Então, normalmente, nós temos níveis elevados de ozono nas zonas de fundo, nas zonas suburbanas, nas zonas rurais. Nas zonas urbanas, principalmente nas zonas de tráfego, o excesso de óxidos de azoto vai consumir este ozono. Está bem? Então, não se faz medição de ozono em estações de tráfego, porque não faz sentido, porque ele é todo consumido. Quando nós medimos nas estações de fundo. Mas para verem é que, de facto, nós temos valores mais elevados nas zonas suburbanas. Portanto, quem vai fugir da poluição e vai para a praia ali ao lado, não é? Se calhar vai apanhar níveis de ozono mais elevados do que teria na sua zona urbana. Como eu vos disse, é um poluente fotoquímico, significa que ele é despolutado, a sua formação é despolutada, não só pelas temperaturas mais elevadas, mas também pela radiação solar. É preciso radiação solar, dias de sol, para que haja produção de ozono. E, portanto, se vocês olharem para o mesmo tipo de gráficos que eu vos mostrei há pouco, não é? O mesmo tipo de análise de padrões, o ciclo diário, nós temos sempre picos de ozono, principalmente ao meio da tarde, fim da tarde, não é? No pico solar, e, como vos disse, na zona do Fundão, ou aqui no Fornelo do Monte, não é? São as estações que têm níveis mais elevados. E, portanto, não aparece aqui a Estarreja, desculpem, está aqui. Estarreja está aqui em baixo, tem níveis muito mais baixos, porque temos lá está o precursor, os óxidos de azoto, a consumirem este ozono. E, portanto, não aparece. Aveiro nem sequer aparece, porque é uma estação de tráfego que não faz medição de ozono. Depois, se olharmos para o ciclo anual, normalmente temos 2 picos, um aqui na primavera, em abril, e depois o outro pico de verão, que tem a ver, então, com condições meteorológicas, principalmente. Está bem? As condições meteorológicas. Para o ciclo semanal, lembram-se daquilo que eu vos disse, ao fim de semana, há menos trânsito, as pessoas ficam mais em casa. Então, curiosamente, nas estações urbanas, Estarreja, por exemplo, ou Ilhavo, começam a aumentar os níveis de ozono. Porquê? Não temos os óxidos de azoto para consumir aquele ozono, então o ozono que vem transportado de outras zonas, portanto é preciso perceber que também há transporte na atmosfera, a atmosfera não tem barreiras. Imaginem, massas de ar que vêm do norte de Portugal, não é, que são transportadas para o sul, ao chegarem a Estarreja, aumentam os níveis de ozono porque não há este consumo no fim de semana. É só por isso que aparecem aqueles valores mais elevados. E por isso, dizia a engenheira Anny muito bem, é muito complexo analisar esta questão da qualidade do ar. São fenómenos não lineares. Portanto, aqueles picos e depois a diminuição dos óxidos de azoto e a consequente aumento do ozono. Uma breve vista para aquele estudo que nós fizemos sobre o impacto da pandemia na qualidade do ar. Nós até publicamos aqui um artigo. Se bem se lembram, nós tivemos um período particularmente crítico, não foi o pior período.
Mas foi crítico porque nós não tínhamos ainda a experiência, nem estávamos preparados, nem tínhamos as proteções que tivemos nos períodos mais recentes. Então, este período de 16 de março a 2 de maio foi um período em que estivemos em estado de emergência e o país ficou fechado em casa, não é? Íamos dando todos em doidos. Este gráfico mostra as atividades, as deslocações, não é? A mobilidade, principalmente em estações de tráfego e para locais de trabalho, estimadas, bem, com base até nestes sistemas que nós temos, os nossos sistemas de mobilidade, o GPS, etc., que permitem estimar este tipo de dados. Então, nós fomos fazer uma análise comparando com dados, por exemplo, de períodos homólogos ou de períodos fora desse período de estado de emergência. Portanto, estes são os dados medidos, a vermelho antes e o depois do confinamento. Aqui a cinzento se calhar não vê muito bem, mas são as médias observadas para períodos homólogos no período de 5 anos anteriores, porque nós temos de ter estatisticamente uma quantidade de dados interessantes para se fazer esta comparação, mas o que eu queria vos mostrar é que nas estações urbanas de tráfego, nós fizemos isto para todas as estações do país, mas as de tráfego urbanas são aquelas que são mais significativas. Nós verificamos uma redução de cerca de 30% das concentrações de PM10, neste período, este que está aqui entre estes duas barras verticais, né, do período do estado de emergência. E cerca de 50% nas concentrações de dióxidos de azoto. Portanto, qual foi o fator que mudou? O tráfego, principalmente. Está bem? Portanto, como dizia o Dr. Nuno Lacasta, de facto, o tráfego nas cidades é um fator muito importante. Eu não concordo necessariamente com tudo o que ele disse, mas eu depois posso explicar porquê. Está bem? Porque há as emissões que saem dos escapes, mas depois há as emissões da resuspensão, não é, que as nossas rodas fazem nas estradas. Mas podemos depois discutir isto. Então, e Estarrejo? Estarrejo, devido à sua história, tipicamente costuma estar nas notícias, não é? Algo que preocupa os estarrejenses, mas, claro, que preocupa também os agentes locais, nomeadamente aqui o Sr. Presidente e todo o seu Executivo, porque têm que fazer o melhor para poderem, não é, dar conforto, qualidade a esta bela região que tantos valores tem para preservar. E, portanto, muitas destas coisas vão aparecendo e eu só queria destacar um ou dois aspectos, nomeadamente que, quando se fazem, às vezes, estas notícias, nós estamos a comparar com dados que não são os dados legislados. Quando se fala aqui, segundo a OMS, é segundo aquelas orientações que não estão legisladas, mas que são importantes para a nossa análise. Nós devemos também considerá-las com valores de orientação futura, os tais valores guia. Os 15 locais mais poluídos de Portugal. Às vezes, à época que estas notícias saem, é porque são os únicos que fazem estas medições. Estamos a falar de medições, por exemplo, PM2,5, nem todos os locais fazem, portanto, aqueles que fazem conhecem. Mas conhecer não é necessariamente mau. É pior nós não sabemos o que é que acontece nos locais em que não fazemos medição. Está bem? Porque às vezes as pessoas estão muito descansadamente sentadas a dizer, aqui estamos bem, mas não sabemos porque não medimos. Portanto, este é preço por ter cão e preço por não ter, não é? Nós medimos, sabemos. Sabemos, podemos fazer alguma coisa para melhorar. Então, estes são os pontos, são cerca de 23 em Portugal que fazem esta monitorização. Na região centro temos 3, Estarreja, aqui Fundão e a Hervedeira. E nós fizemos aqui, então, esta comparação. Temos então o valor legal de proteção da saúde humana, que é 25. Estamos a olhar agora para outro poluente, está bem? Como já tínhamos feito a análise para as PM10, nós resolvemos fazer uma análise para PMs 2.5. São mais pequenas, vão mais longe nos nossos pulmões, está bem? Afetam-nos pior a saúde. A Organização Mundial de Saúde, portanto, a legislação não define valor limite diário, reparem, não define. A Organização Mundial de Saúde aponta para este 15 microgramas. O valor limite anual de proteção da saúde na legislação é 25 microgramas. A Organização Mundial de Saúde fala em 5 microgramas. É um valor muito mais apertado. Também já falamos em PM1, não é? Começamos a entrar nas nanopartículas, mas isso seria para outra conversa. O que é que nós fizemos? Estes gráficos parecem muito confusos, eu vou tentar explicar, mas cada quadradinho destes
é um ano, 2010, 2011, 2012, 2013. Cada barra vertical é um mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, etc. E cada quadradinho na horizontal vai das 0 às 23 horas. Está bem? Portanto, tentamos representar aqui a média horária para o mês de janeiro, não é? Portanto, isto é um dia médio do mês de janeiro de 2010. E, por assim adiante. Estes espaços brancos são ausência de dados. Não havia, houve aquelas falhas, houve manutenções, substituição de equipamentos e, portanto, não foram considerados porque não tinham estatisticamente significado para nós trabalharmos estes dados. O que é que eu acho curioso aqui mostrar? Isto são PM10, isto são PM2.5. Verifica-se que, de facto, ao longo do tempo, têm vindo a diminuir as concentrações de PM10 e também têm vindo a diminuir as concentrações de PM2,5. Principalmente estes picos noturnos. O clima está a mudar alguma coisa, mas não é significativo neste período de tempo, está bem? O que está a mudar necessariamente são as fontes, ou seja, tem havido, e nós já vimos antes, né, tem havido, se calhar, maior controle das fontes, há mais legislação até ao nível do controle das emissões, mas também há restrições, por exemplo, nos carros, os veículos automóveis. Aqui há 20 anos estávamos nos Euro 3, Euro 4, agora já vamos nos Euro 6. Aliás, já passamos, agora já vamos nos elétricos, nos híbridos, etc. Portanto, tem havido um esforço muito grande, a todos os níveis, ao nível das instituições públicas, nomeadamente a CCDR, a AP, as próprias autarquias, mas também ao nível dos setores de atividade. O setor automóvel tem feito investimentos em carros mais eficientes, desenvolvimento de novas tecnologias. No setor industrial, em particular, porque tem muita legislação e são muito fiscalizados, há regras muito estritas, mas isso depois penso que o meu colega irá falar. E, portanto, o que é certo é que o clima pode ter mudado alguma coisa. Há anos mais quentes, há anos mais frios. Mas, necessariamente, houve alguma coisa que mudou também ao nível do controle, um melhor controle e aplicação da legislação. E, portanto, olhando para as tendências, não é, os tais dados significativos, nós verificamos uma alteração significativa, de um decréscimo, uma diminuição de cerca de 1 micrograma por ano neste período analisado, 2005, 2022. Está bem? Eu ressalvo que 2022 inclui dados que não estão validados. Portanto, são dados que poderão alterar aqui qualquer coisa. Mas nós achamos, quando discuti com a minha colega, com a Carla, achamos que valia a pena incluir, mesmo com esta incerteza, incluir estes dados. E, portanto, temos esta diminuição, quer nas PM10, quer nas PM2.5. E isto é algo que é importante salientar, a qualidade do ar. Isto é também válido para Portugal. A qualidade do ar em Portugal tem vindo a melhorar. Depois podíamos falar aqui em alguns episódios, eles existem. Ou seja, no global está a melhorar, mas ainda existem episódios. Nós ainda queremos ir mais longe. Nós queremos que as pessoas possam respirar ar completamente puro, não é? Ar livre de qualquer poluição. E, de facto, nós ainda conseguimos ter, neste período analisado, por exemplo, tivemos 640 valores superiores, não é, àquilo que estava legislado, às médias diárias, e no caso das PM2.5, nós usamos a Organização Mundial de Saúde e falamos nos tais a valores superiores a 15 microgramas, está bem? Porque não havia outros. Eu ia partir, eu vou neste momento com 26 minutos, portanto estou a controlar o meu tempo, não queria estar a ultrapassar muito e nem maçados, mas gostaria de vos mostrar este diapositivo, que eu acho que é interessante, se ele funcionar, pode funcionar. O que é que eu vos queria mostrar? Isto é uma simulação feita pela NASA daquilo que são as poeiras na atmosfera. Reparem aqui Portugal. Sabem o que é isto? São os incêndios, muito bem. Também temos aqui, não é, na costa ocidental dos Estados Unidos, Norte da América. Isto são as tais partículas do Saara. Reparem a extensão que a nuvem das partículas do Saara pode ter, não é? E que, eventualmente, reparem, vem esta língua e vai afetar Portugal. Portanto, tivemos os focos, olha, ainda há ali uns incêndios, uns focos de incêndio, temos as partículas.
Estas azuis são aerossóis marinhos. E, portanto, reparem, nós temos aqui uma confluência de fatores, os fatores naturais, e por isso é que nós temos, para analisar a legislação e cumprimento da legislação, se nós temos que fazer controle das fontes, não conseguimos controlar fontes naturais. Lamentamos, mas é muito difícil. Nos incêndios, pode-se fazer alguma coisa, mas não conseguimos controlar as poeiras do Saara. Elas vão sempre vir para Portugal, está bem? Período a período. E com as alterações climáticas, isto pode ser intensificado por causa de termos um clima mais quente. Está bem? O aerossol marinho também tem a ver com as correntes, com o transporte de massas e a confluência entre o vento e as marés e as ondas. E, portanto, os incêndios, num clima futuro, provavelmente vamos ter mais incêndios. Quer dizer, podemos diminuir porque se não tivermos mais nada para queimar. Quando se queimar tudo, já não há mais nada para queimar e, portanto, deixamos de ter incêndios. Mas, num clima mais seco, vamos ter poeiras, vamos ter outras coisas naturais que importa salientar. Eu vou passar, se calhar, isto à frente, para não vos maçar muito, só para vos dizer que aqueles são alguns exemplos de poeiras do Saara e que vêm aqui concentrações muito mais elevadas. Aqui um episódio muito interessante de inverno, que nós analisamos com bastante detalhe, 2011 a 2012, foram vários dias em que as concentrações estiveram sistematicamente elevadas, sistematicamente. As pessoas a respirarem isto, sistematicamente. E, portanto, isto tem impacto na saúde das pessoas necessariamente. Mais idas ao hospital, mais crises de asma, não é? Mais problemas de saúde. Mais custos também para a sociedade. Que fatores é que estiveram aqui? Claro, estamos a falar de um período seco, um período de baixa pressão, não tivemos precipitação, a chuva ajuda a limpar, estava muito frio e, portanto, também tivemos mais fontes, mais emissões, mais combustão residencial e, por isso, Aveiro e Estarreja cá está. Não é? Concentrações muito mais elevadas que, por exemplo, no interior. Também estava frio no interior, mas, se calhar, as práticas são diferentes, não há tantas fontes e, portanto, não houve este problema, não a passou. Mas nas estações urbanas, Ilhavo, não é? Também esteve. Então, comentários finais. As zonas urbanas e suburbanas são aquelas que registram concentrações de partículas mais elevadas. As concentrações de ozono são mais elevadas nos locais remotos. Temos verificado uma tendência de diminuição das concentrações de partículas nos últimos 17 anos, não é? Mas, pontualmente, continuam a haver excedências, que é uma coisa que nós não queremos, ninguém quer, necessariamente. E temos de tentar perceber porquê e combater essas excedências, não é? Temos episódios de poluição por partículas muito associados a fontes de origem natural, já vos expliquei porquê, mas também podem acontecer associados a condições atmosféricas mais frias, mais secas, não é? Uma atmosfera mais estável, que não permite esta dispersão e que depois, obviamente, mantendo todas as atividades, vai haver poluição. Portanto, para pensarmos em medidas, temos que conhecer e estudar estes fenómenos, tentar perceber padrões, não é? Agora precisamos, se calhar, ir mais longe e perceber a composição destas partículas, né? E perceber o que é que pode estar a influenciar para podermos depois também tomar decisões. Por isso, uma última nota, se me permitem, é muito importante medir, não vamos escusar de dizer, ok, se não medirmos não sabemos e estamos descansados, é pior. Assim sabemos o que é que podemos fazer e temos aqui um instrumento que é muito relevante. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem se ultrapassei um pouco o tempo que me estava permitido.